Olá, gente. Nós vamos continuar nossa exposição no livro de Daniel. Já expomos o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 no vídeo passado. Hoje nós vamos continuar a expor o capítulo 1 do versículo 3 até o versículo 7 hoje, tá? Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Eu vou ler do 1 ao 7, mas nós vamos nos concentrar do versículo 3 ao versículo 7. O texto diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Nós estamos expondo esse texto, cujo tema é a providência de Deus agindo na história e no mundo. E o primeiro ponto que nós abordamos no vídeo passado, a providência de Deus conduz a história e é a causa de tudo o que acontece no mundo. Esse foi o ponto abordado no vídeo passado. Hoje nós vamos falar o segundo ponto, que vai do versículo 3 ao versículo 7. E o segundo ponto é: a Babilônia é uma pátria educadora agindo sob o governo de Deus. Tá? A Babilônia é uma pátria educadora agindo sob o governo de Deus. Nós já vimos que o versículo 2 deixa muito claro que a Babilônia só conseguiu conquistar Jerusalém porque o Senhor entregou nas suas mãos tanto o rei Jeoaquim como os utensílios da casa de Deus, como também os moradores de Jerusalém. Então, a vitória de Nabucodonosor, na verdade, foi providência de Deus, né? Bom, então, a Babilônia, ela é uma pátria educadora. Os historiadores dizem que é a primeira pátria educadora que existiu. A nossa pátria brasileira, né? Não é a primeira pátria educadora e nem é a maior. Ela só é uma no meio de tantas, certo? E a Babilônia é uma pátria educadora constituída de um sistema político, um sistema educacional, um sistema religioso que oferece a todos, especialmente aos jovens, que são o futuro da nação, né? Oportunidades, conforto, privilégios, uma formação acadêmica, uma formação pessoal, espiritual, política. Mas não somente isso, também impõe o seu sistema aos seus educandos. Tá? E a Babilônia tem objetivos com isso.
A Babilônia não quer somente impor, mas quer mudar a identidade religiosa, formar um ideal político, um estilo de vida ideológico em suas universidades, para que o futuro da nação, que são os jovens, tenham uma identidade babilônica. E tudo isso nada mais é do que uma estratégia muito bem elaborada e eficaz de conquista, uma forma de escravidão, uma maneira de escravizar, de invadir a cultura de alguém e mudá-la. Então ela quer escravizar todos os que estão debaixo da sua influência, tá? E uma das estratégias de conquista da Babilônia é conquistar os jovens, certo? E impor neles o seu domínio. É precisamente isso que o texto nos diz, quando diz que Nabucodonosor, ao invadir Jerusalém, levou cativo alguns jovens nobres da linhagem real. Entre eles estava Daniel e seus amigos. Então, nisso nós percebemos então essa estratégia da Babilônia. Veja, nessa ambição, nesse propósito de escravizar, especialmente, mas não somente os jovens, né? Por meio de uma estratégia muito bem elaborada de conquista, eu quero então aqui, nesse texto, destacar para vocês 3 estratégias que a Babilônia usa e que são as 3 estratégias que o mundo usa hoje para escravizar, para manter as pessoas na descrença, certo? Muito bem, então veja, 3 estratégias. A primeira estratégia de conquista da Babilônia, com o objetivo de escravizar especialmente os jovens, é oferecendo a eles privilégios e oportunidades em um ambiente totalmente competitivo. Vou repetir. A primeira estratégia dela é oferecer, especialmente aos jovens, e não somente aos jovens, privilégios e oportunidades em um ambiente totalmente competitivo. Veja bem, quais os privilégios que a Babilônia ofereceu para esses jovens? Está tudo aí no versículo 4. Né? O texto diz que eles iriam servir diretamente ao rei, eles iriam trabalhar para o governo, olha só. Eles iriam ter cargo público, né? Eles iriam aprender coisas novas, diz o versículo 4 aí, né? Que eles iriam aprender um novo idioma, uma nova cultura, certo? A mente deles ia se abrir para coisas novas, para um mundo novo, cheio de oportunidades e desafios. E para isso eles deveriam se preparar. Eles iriam ter uma educação de qualidade, eles iriam comer a melhor comida que tinha lá na Babilônia. Eles iriam comer a comida da mesa real. Então não era qualquer comida, certo? E eles iriam receber novos nomes para, de repente, pessoas que não gostam dos seus nomes. Isso seria uma excelente notícia, né? Tem pessoas que não gostam dos seus nomes. Já pensou se um deles lá não gostasse dos seus nomes? Então, isso seria uma notícia maravilhosa para eles, mudar de nomes, né? Mas veja que esses privilégios, todas essas oportunidades oferecidas a eles, primeiro, não eram para todos, tá? E havia uma exigência do rei quanto aos que iam assistir na sua corte. Para isso havia uma seleção. Uma seleção. O texto diz que o rei
No versículo 3, disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns, não todos, mas alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Veja, não são todos, são alguns. Né? E aí, então, logo em seguida, no versículo 4, nós vemos as qualificações daqueles que queriam assistir no palácio e que iam trabalhar diretamente para o rei. Eles tinham que ser tanto da linhagem real como dos nobres, né? De boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, ou seja, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Então o rei não queria qualquer pessoa ali trabalhando para ele. Ele queria pessoas competentes, pessoas que estivessem preparadas, que conhecesse todas as ciências, que tivesse conhecimento, né? E veja, existe uma mensagem que a Babilônia quer transmitir com essa seleção, com toda essa exigência, tá? E a mensagem que a Babilônia quer transmitir é que só os melhores passam, só os melhores podem servir o rei, só os melhores têm sucesso. Veja o privilégio daqueles que passam pela seleção. Em um mundo cheio de oportunidade, mas que ao mesmo tempo é totalmente competitivo, em que o mercado de trabalho é cada vez mais exigente, só os melhores são selecionados. Aqueles que passam devem se sentir privilegiados, não é verdade? Porque eles estão entre os melhores. Dessa forma, todo mundo vai querer estar entre os melhores, todo mundo vai querer passar na seleção. E isso vai gerar entre os concorrentes competição, o desejo de querer estar entre os melhores. Então, essa é a primeira estratégia, né? Oferecer privilégios e oportunidades. A segunda estratégia é a aculturação. Aculturar é você se amoldar a determinada cultura diferente da sua. Né? Isso é aculturar, é você se ajustar, se amoldar a uma outra cultura que não seja a sua. É como o brasileiro se amoldar à cultura, por exemplo, chilena, ou a cultura chinesa, ou a cultura americana, que são outras culturas. Né? Então a pessoa vai lá e se amolda. Então veja bem, com seu sistema educacional unificado, tendo como objetivo mudar a identidade daqueles jovens, mudar a religião daqueles jovens e mudar a cultura daqueles jovens, invadindo assim a consciência deles e ao mesmo tempo impondo a educação e construindo uma identidade babilônica neles, buscando, educando esses jovens e já formando neles uma identidade e com o objetivo de que eles, que eram o futuro da nação de Israel e que poderiam promover o reino de Deus ali, que poderiam ser futuros pretensos líderes de sua nação, se tornassem culturalmente, educacionalmente e politicamente babilônicos. Então, essa é a ideia da aculturação. Vamos impor nossa cultura, mas não com espadas, não ameaçando com morte. Não, oferecendo privilégios, oferecendo oportunidades, fazendo eles perceberem que isso é um privilégio para eles. E dessa forma nós impomos de maneira muito sutil a nossa cultura. E eles vão se amoldando à nossa cultura. E eles que são os líderes, futuros líderes, aqueles que podem, veja que são pessoas nobres, pessoas da linhagem real. Então ele selecionou pessoas que poderiam liderar uma rebelião, por exemplo. E aí então ele procura mantê-los perto e calados. Como? Oferecendo privilégios e aculturando eles. Certo? Veja a educação que foi implantada neles por meio de Aspenaz. Aspenaz que era o chefe dos eunucos, né? Versículo 4 nos diz que eles
Aspenaz tinha que ensinar para eles a cultura babilônica e a, a cultura babilônica, né? Então eles tinham que colocar os jovens diante dessa cultura e procurar eliminar a cultura dos jovens hebreus e formar neles a cultura babilônica. Então, eu quero então, veja, primeira estratégia, oferecer privilégios e oportunidades em um mundo competitivo, né? Segundo, aculturá-los. E terceiro, mudar essa identidade deles. A identidade religiosa, eliminar a religião, impondo neles uma nova religião. Veja, você está vendo estratégias de conquista, modos diferentes de escravizar. Quando a gente fala de escravidão, a gente pensa em alguém forçando, ameaçando matar, tirar a vida, impondo de maneira forçada. Mas aqui nós vemos uma tentativa de escravizar, uma estratégia de conquista diferente, né? Oferece oportunidade, oferece privilégios, cargos, de repente o aumento de salário. A pessoa nem percebe que ela está sendo aculturada, que estão procurando tirar dela, eliminar a identidade dela, procurando minar sua fé, sua religião, de uma maneira muito sutil, até intelectualmente. Então veja como ele procurou eliminar a identidade deles. O judeu ele tinha 4 identificadores de que eles eram judeus. 4 características identificadores deles e que formavam a identidade deles. E tudo começava com um nome. Então veja por que eles procuraram mudar o nome deles. Que eles fizeram 4 coisas. Ensinaram para eles a cultura babilônica, né? Ensinaram para eles a língua caldeia, ofereceram a eles a comida babilônica, a melhor comida que tinha lá, mais babilônica, e mudaram os nomes. E veja, em Israel é interessante porque o nome, nós damos nomes para os nossos filhos sem muito significado, sem muita importância. Não damos tanta importância para o nome. Deveríamos, né? Mas não. Lá em Israel, eles não davam nome por acaso para os seus filhos. Os nomes eram dados conforme o contexto e geralmente relacionados com Deus. Pode reparar, Daniel termina com El. El era Deus em hebraico. Claro, um nome geral, né? Mas, ou seja, Daniel está relacionado com Deus. Então, os nomes, os pais judeus, eles consagravam seus filhos já desde o nascimento por meio do nome. Então, colocar o nome era uma maneira de consagrar aquela criança já a Deus. E já começava a formar a identidade religiosa daquela criança já colocando o nome. A segunda coisa que eles faziam era circuncidar, né? Aplicar na criança o sinal da aliança. Essa era a segunda forma de consagrar aquela criança a Deus e, mais uma vez, inaugurar a relação pactual dela com Deus. A terceira coisa era o idioma. Eles consideravam o idioma hebraico como sendo uma língua santa, os judeus. E a cultura judaica era muito peculiar. E a comida, eles não podiam comer qualquer coisa. Deus deixou muito claro na lei o que eles poderiam e o que eles não poderiam comer. Então eles não poderiam comer qualquer coisa, independente de onde eles estavam. Então o que o Aspenaz faz? Ele coloca diante deles outro tipo de comida, né? E
uma cultura totalmente diferente, um idioma completamente diferente daqueles que eles estavam acostumados a falar, que era o aramaico, a língua da Babilônia era o aramaico, tá? E muda os nomes deles. Os nomes que os jovens receberam, né? Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Todos esses nomes que foram dados aos jovens eram nomes babilônicos que estavam relacionados com os deuses babilônicos. Ou seja, era uma forma de reconsagrar eles aos deuses babilônicos. Então não era simplesmente uma mudança de nome por mudar e dar a eles qualquer nome. Não, era uma forma de consagrar aqueles jovens aos deuses babilônicos. E veja que é interessante, né? Essa ideia de mudar a identidade deles, em certo sentido, funcionou. Por quê? A influência do aramaico foi tão forte na cultura judaica que quando eles saíram da Babilônia, quando eles saíram do exílio da Babilônia, eles saíram falando aramaico. Eles não falavam mais o hebraico. O hebraico, ele ficou restrito depois do exílio apenas aos sacerdotes, aos escribas, aos doutores da lei. O povo comum falava aramaico. Peço desculpa pelo escuro, porque foi embora a energia aqui. Eu tive que dar uma pausa para depois continuar. Então, observe que na época de Jesus, o povo comum falava aramaico, não falava mais o hebraico. O hebraico ficou limitado, restrito aos estudiosos da época. Então, veja que nesse ponto, pelo menos, o povo voltou da Babilônia falando a língua da Babilônia. Essa foi a grande influência que a Babilônia exerceu no povo de Israel. Fruto dessa aculturação, dessa mudança de identidade, que eles tinham como objetivo eliminar completamente a religião e minar a fé deles, consagrando eles por meio do nome a outros deuses, oferecendo a eles as finas iguarias da mesa real, oferecendo a eles o vinho que o rei bebia, né? E a dieta, uma dieta especial que deveria durar por 3 anos. Sabe? E expôs os jovens a todos os deuses da Babilônia, que eram muitos deuses, muitas possibilidades de religiões, muitos deuses diferentes, que cada deus exigia determinada forma de culto e tudo isso. Formas diferentes de religião. Dessa forma eles queriam eliminar e minar a fé, eliminar a religião deles e minar a fé deles. Amados, é dessa forma que o mundo ele age conosco. Veja, a Babilônia ela é uma representação de toda a sociedade, de toda a pátria sem Deus, que procura minar a fé do povo de Deus, procura eliminar a religião verdadeira, expondo os crentes a todo tipo de formas diferentes de religião e impor de maneira sutil uma cultura, uma ideologia política, uma educação que reflete a incredulidade. Veja que é tão certo que a Babilônia ela é uma representação de toda a pátria educadora sem Deus, mas que age sob o governo de Deus, que o apóstolo Pedro, na sua carta, não lembro agora o capítulo, o versículo, mas na sua carta ele chama Roma de a Babilônia dos seus dias. Ou seja, ele vivia debaixo do Império Romano. E ele diz que o Império Romano, nos seus dias, era a Roma dos seus dias. Desculpa.
que o Império Romano dos seus dias era a Babilônia dos seus dias. De modo que a nossa sociedade sem Deus, com a sua cultura, com a sua forma diferente de religião, ou formas diferentes de religiões, com o seu governo sem Deus, com suas leis, que são muitas vezes contrárias à lei de Deus, com a sua ideologia política. Basta você, se você é um jovem que está na faculdade, mesmo que você não seja jovem, mas se você frequenta a faculdade, você sabe da ideologia que se prega nas faculdades, do pensamento ideológico político que são formados nas universidades, que procuram minar a fé dos crentes. Então não se esqueçam que a Babilônia, mesmo a Babilônia dos nossos dias, é uma pátria educadora. Eles têm um objetivo. Eles têm estratégias que procuram escravizar a consciência dos crentes. E tem objetivos com isso, que é justamente impor de maneira sutil sua cultura, suas formas diferentes de religião, com o objetivo de minar a religião verdadeira e minar a nossa fé. Que nós estejamos não só cientes disso, mas que fiquemos em alertas quanto a isso. E não nos iludamos. Cada morador dessa pátria sem Deus é um habitante da Babilônia que está controlado pela Babilônia, pelos princípios, pela forma de vida, pela cultura, pela religião da Babilônia. Nosso governo sem Deus é o nosso Nabucodonosor. Que o Senhor nos dê graça e discernimento. E no próximo vídeo nós continuamos expondo o restante do texto. Deus abençoe.